Pessoal, vamos falar de hacking de marca-passo e outros dispositivos biométricos, hein? É muito interessante esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Apelido Engraçado 29. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, dá um like aqui no nosso vídeo, isso ajuda a gente. Vamos lá. Uma empresa de dispositivos de pacemakers, que é marca-passo, né? Está fazendo uma grande parceria com empresa de cibersegurança para evitar o hacking de marca-passos. Sim, o pessoal consegue fazer esse tipo de hacking. Como que eles fazem isso? Não, o marca-passo ele não fica ligado na internet o tempo todo, mas é necessário fazer periodicamente atualizações do software, é preciso pegar dados do próprio marca-passo algumas vezes, isso tudo é uma coisa muito importante. Então, nesses momentos, a pessoa tem uma interface, esse marca-passo, a pessoa chega no médico dela, coisa e tal, em quem cuida disso daí, e faz essa atualização, pega esses dados e faz a atualização do sistema. E já se descobriram uma série de ataques feitos nesse tipo de coisa. Então repara qual é o problema aqui. O marca-passo, para quem não sabe, algumas pessoas têm uma condição cardíaca que o sistema nervoso não consegue manter o ritmo cardíaco adequado, então se a pessoa é deixada por si só, ela pode morrer. Então o que se faz? Implanta-se um dispositivo que fica, depende do dispositivo, pode ficar em vários lugares no seu peito, mas o importante é que ele manda sinais elétricos para o coração de forma a manter o ritmo cardíaco dentro do esperado, tá? Eu não sou médico, não sei os detalhes, mas a questão toda é essa. É um dispositivo eletrônico, que como tudo hoje em dia é feito na base de um hardware e um software. Lembra, houve época que se fazia toda a programação dos dispositivos eletronicamente, era tudo hardware. Só que isso é ruim, porque se você descobre uma falha, você não tem como corrigir, os componentes acabam ficando muito caros, porque os componentes são específicos para aquela aplicação, ao passo que, se você bota uma pequena CPU ali rodando um programinha, você consegue componentes baratos para fazer isso, porque aquela mesma CPU pode ser feita para qualquer coisa, então você tem um ganho de escala muito grande, e aí você escreve um softwarezinho para fazer ela gerenciar justamente o marca-passo, pegar informações do coração do paciente e dar os estímulos elétricos necessários e coisa e tal. Então, ou seja, a gente já falou sobre isso, a tendência no mundo todo está acontecendo isso, tudo tem migrado do modelo de você fazer um hardware específico, fazer uma placa de circuito específica, para você fazer um pequeno computador, um pequeno processador, uma CPU, com um códigozinho escrito ali numa BIOS, numa ROM, e ou numa VROM, enfim, e aquilo fica executando aquele código naquele dispositivo. Hoje em dia tudo é assim, a sua televisão é assim. Sua televisão, mesmo que não seja uma Smart TV, seja uma televisão mais antiga, que não tenha acesso à internet, essas coisas, ela já tem um processador ali dentro, ela já roda um software ali dentro. O seu controle remoto da televisão é assim, tem um chip, tem uma CPU no controle remoto da sua televisão, com uma programação. E por que se faz isso? Porque é muito mais barato. O CPU é uma peça, como é produzida em massa, a gente não está falando, lógico, de CPUs i5, i7, está falando de CPU Z80. Z80, para quem não sabe, é processador de 8 bits, antigo pra caramba, mas é extremamente barato isso. Então é muito mais barato você botar essa CPU e fazer um programinha para ela do que você fazer todo o hardware específico para aquilo. E não é diferente com isso, não é diferente com área nenhuma, né? Então, no final das contas, os marca-passos, você tem exatamente isso, uma CPUzinha com um softwarezinho, e aí você tem outros ganhos, que ele começa, por exemplo, a poder registrar informações que podem ser úteis para o médico, enfim, cria-se essa vantagem grande aí. E aí você tem, poxa, mas por que ligar esse troço na internet? Pô, deixa o marca-passo lá. E aí você vê a vantagem de você ligar essas coisas na internet, mesmo que periodicamente, como eu expliquei, não é como se ele ficasse ligado 100% do tempo na internet, de tempos em tempos só que se aproxima um medidor. Eu sinceramente não sei como é que é a interface, mas se aproxima um medidor lá e ele consegue fazer essa atualização de software e coisa e tal. É justamente isso, porque existe muita vantagem em você ter esse tipo de coisa. Você pode coletar dados do paciente, coisas que podem ser essenciais para ajustar o próprio mecanismo do marca-passo e coisa e tal. A tendência para o futuro é essa. A internet das coisas está chegando aí,
E não tenha dúvida que a tendência é que em algum momento do futuro seu marca-passo vai ficar assim ligado na internet o tempo todo, justamente para você poder ser acompanhado por um médico, poder ser ajustado o ritmo cardíaco, esse tipo de coisa. E aí você tem o problema que isso gera. Quando você tem esses dispositivos ligados na internet, você automaticamente tem a possibilidade de um ataque hacker. Imagina esse tipo de ataque. Um cara que literalmente sequestra o seu coração. Fala, olha só, ou você me manda dinheiro, ou eu vou desligar o seu marca-passo aqui. Esse tipo de coisa acontece, tá? Realmente você já tem várias situações de ataques desse tipo de coisa. Não dessa forma que eu descrevi, mas, enfim, em última análise, o cara consegue informações, consegue dados, a possibilidade de ele, em algum momento, conseguir até invadir realmente o dispositivo é grande. Isso mostra para gente que trabalha com segurança no desenvolvimento de sistemas a importância deste trabalho no longo prazo. A tendência é cada vez mais segurança da informação ser algo, segurança no desenvolvimento de software particularmente, ser algo crucial, porque, veja, são duas tendências que não tem como evitar. É a tendência de você transformar qualquer dispositivo de hardware em um conjunto de CPU e um software, é muito mais barato dessa forma, e a tendência de tudo estar interligado, porque você tem um ganho em tantas coisas ao fazer dessa forma, que praticamente torna proibitivo você não estar ligado na internet. Então realmente é uma coisa que a gente deve ver ao longo dos anos. Vocês sabem, não é impossível você ter problemas médicos, hackers de máquinas, erros de programação que geram problemas. Eu já mencionei aqui para vocês o caso lá do Panamá, é muito conhecido esse caso da máquina de radiologia no Panamá, que levou a 8 mortes conhecidas e certamente a piora da condição de vários pacientes. Era um erro de software. Na hora que você operava a máquina, em determinada situação, ela acabava gerando uma dose de radiação muito maior do que os pacientes precisavam. Para quem não sabe, radioterapia é quando a pessoa tem um câncer, e a radioterapia consiste em você bombardear aquela região do corpo que tem o câncer com ondas de rádio. Ondas de rádio fazem muito mal para você, elas matam as suas células, mas matam muito mais as células do câncer. Então você bombardeando aquela região do corpo que tem o câncer, dá uma chance maior para o seu organismo, porque o seu organismo consegue repor as células que morreram, ao passo que o câncer, em tese, sofre mais com isso. Não é uma analogia muito boa, mas enfim, o câncer acaba reduzindo o que é o esperado, que é o que se quer fazer nessa situação. A questão toda a radiação tem que ser muito balanceada, porque se for em excesso, ela mata, pode chegar a matar, como foi o caso. E justamente no caso, foi um erro do software que calculava a dose de radiação. E veja, o pior dessas coisas é assim, se você bota uma pessoa na máquina e ela morre na hora, você saberia, evidentemente, que teve alguma coisa errada com a máquina. A questão é que radiação, como tantas outras coisas, não necessariamente mata imediatamente. Você pode ter você recebe aquela dose de radiação, você diz que passa mal, vomita, diz que é realmente um tratamento complicado, mas em tese, no final das contas, é melhor por reduzir o câncer. Mas essas pessoas recebiam essa radiação a mais, iam para casa ainda, passando mal, coisa e tal, mas iam para casa e vinham a falecer mais adiante. Então realmente é uma coisa muito triste isso, e é uma preocupação que a gente precisa ter com segurança de dispositivos cada vez mais, porque no final das contas a tendência é essa. E não é só marca-passo, tá? Aqui tem uma explicação aqui no marca-passo. A tendência é você ter um número enorme de aplicações médicas com software, né? Máquinas de hemodiálise, sabe aquela máquina de hemodiálise que as pessoas deitam e aí o sangue passa pela máquina para fazer a filtragem, porque a pessoa está com algum problema nos rins, os rins não conseguem mais fazer a filtragem do sangue? Pois é, aquelas máquinas todas são também, um hardware, uma CPU e software rodando ali. Um erro de software nesse caso, alguém que faça uma invasão daquelas máquinas, é uma coisa terrível, porque o sangue quando sai... A gente, pelo menos pelo que eu fui informado, de novo, eu não sou médico, mas pelo que eu fiquei sabendo, o sangue ele tem que voltar para o seu corpo com a mesma temperatura, numa variação muito estreita, porque o sangue, a gente normalmente não se toca disso, ele também é responsável por regular a temperatura do corpo. Então se aquela máquina tira o seu sangue, faz todo o processo dele e depois retorna o seu sangue um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio do que quando ele saiu, porque lembra, é lógico que ele vai esfriar, né? Ele saiu do seu corpo, passou lá num monte
de filtros, de máquinas e coisa e tal, quando ele voltar para o seu corpo, ele tem que voltar com a exata mesma temperatura. Qualquer pequena variação causa um choque na pessoa e pode ser fatal. Isso sem contar na possibilidade de contaminar nesse processo, se a máquina não fizer o trabalho direito. Então, aquele software que tem ali é extremamente complexo e é muito importante que ele funcione, lógico, da maneira correta. Isso mostra que a necessidade de você ter um investimento para o futuro em segurança no desenvolvimento de software é crucial. Cada vez mais a gente vai ter novas áreas de atuação para o desenvolvedor. Alguém pode achar assim, ah não, mas segurança é uma coisa que vai acabar, porque todo ano o pessoal já descobre o problema, já resolve, já corrige o problema, roteadores já são imunes à vulnerabilidade, coisa e tal. E não, meu amigo, primeiro que não é assim, porque mesmo que você corrija as vulnerabilidades do passado, sempre podem surgir novas vulnerabilidades, mas não só isso, limitar a área de atuação do desenvolvedor à internet. Eu sei que realmente a maior parte das pessoas é nessa área mesmo, mas não é só isso, você tem uma ampla gama de atuações dos desenvolvedores e que cada vez mais tem sido chamada a necessidade de um especialista em segurança nessas áreas. Quer ver um outro caso? Sistemas SCADA, que são usados para controlar refinarias e coisa e tal. Houve uma época que a refinaria tinha todo um hardware, placas de circuito impresso para fazer regulamentação, para fazer o controle das reações e coisa e tal. Hoje em dia não tem mais isso, é tudo CPU e software. Tem lá um CPU, o controlador lógico programável que eles chamam, com um software rodando ali que vai fazer as medições da temperatura, quantidade de líquido, não sei o que lá, e vai fazer aquelas reações. Da mesma forma, se aquilo for invadido, o risco é enorme, pode resultar numa explosão, pode resultar em perda de material, pode resultar na perda da própria refinaria em si. E aí você fala, de novo, mas o cara tem que estar lá para hackear o CPD, né, o controlador lógico programável, CLP. O cara tem que estar lá para corromper o CLP, né? Não, na verdade não, porque aí entra de novo a mesma situação. É muito interessante você ter essas coisas ligadas numa rede, porque você consegue extrair informações, consegue gerenciar a distância, consegue prover lógicas mais complexas, ligando CLPs de vários reatores, de vários elementos da sua refinaria. Então, no final das contas, é inevitável, você precisa de segurança da informação, porque a tendência é software rodando em cada vez mais lugares e tudo interligado. Isso é um fato. Então isso daí, a ideia é mostrar para vocês que esse ramo da nossa especialização da segurança no desenvolvimento de software, que muita gente não se toca. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.